Olá, amigos e amigas queridos, todos que nos acompanham sempre pela TV Revelare. Estamos aqui hoje gravando para vocês a série especial da Prosa Espírita de final de ano. Nós temos trazido convidados muito queridos, amigos, né, para falar da doutrina espírita, para nós refletirmos todos juntos num momento tão especial. Como vocês já sabem, o Instituto Revelare tem sempre como norte, como a sua conduta, trazer o Espiritismo na sua essência, nos princípios fundamentais, para que nós possamos ter cada vez mais entendimento, para que nós possamos ampliar a nossa visão sobre a doutrina espírita. E para isso nós temos trazido, então, colaboradores queridos, e hoje nós trazemos para vocês um ser humano muito especial, uma pessoa muito querida, que além de ser uma estudiosa muito dedicada, muito empenhada da doutrina espírita, é minha amiga pessoal, eu diria que é nossa amiga pessoal, e a TV Revelare tem muito prazer e muita alegria de trazer para o nosso prosa especial de final de ano a nossa querida Juliana Hilbert, que eu chamo carinhosamente de Ju, que já está aí na tela com esse sorriso de menina que ela tem, e que é um prazer muito grande tê-la conosco. Também temos hoje o nosso querido Laurinho na técnica, né, nos possibilitando a gravação desse vídeo, e assim nós vamos dando boas-vindas. Ju, é um prazer ter você conosco, é uma alegria muito grande para esse nosso bate-papo da Prosa Espírita Especial de final de ano. E eu deixo para você as suas primeiras considerações, se apresentando, dizendo da sua experiência, para que depois a gente possa iniciar a nossa prosa de hoje. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, é uma alegria estar aqui com você, né? Com o pessoal do Revelare, com todos que acompanham, que assistem, que estudam o Espiritismo, né? Essa doutrina tão abençoada que a gente tem a oportunidade de nos esclarecer, né? Eu sempre, desde pequenininha, minha família já era espírita, mas eu sempre, né, brinco nos grupos de estudo, eu falo, acho que eu só entendi um pouquinho do Espiritismo agora, né, com todo esse entendimento que eu venho buscando, venho estudando do espiritualismo, da psicologia, da doutrina espírita. Então, acho que é isso, né? Um processo que a gente vai amadurecendo o entendimento, vai se esclarecendo, e hoje, mais do que nunca, com a possibilidade de a gente estudar em grupo, né? De trocar as ideias, o conhecimento, de conversar, de debater, acho que isso enriquece bastante, né? Através do diálogo. Com certeza. Ju, a sua formação, né, é psicologia. Então, para nós iniciarmos essa nossa prosa de hoje, né, assim como você, eu também tive essa formação, e como nós vamos falar, né, de o espiritualismo racional e o espiritismo, inicialmente eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi a sua experiência sendo psicóloga, tendo cursado a faculdade de psicologia. Era a psicologia da alma que você gostaria de ter encontrado, Ju? Como é que foi para você essa experiência sendo espírita, fazendo psicologia? Que experiência que você tirou disso, Ju? Então, a minha primeira pergunta, né, na faculdade, é o que é a alma? De que forma se estuda? E a gente percebe que a forma com que o espiritualismo traz a proposta de alma, né, a psique, a alma, é muito diferente do que a gente estuda, né? Porque, infelizmente, uma questão muito forte dentro da psicologia é se estudar o comportamento humano, né? E a psicologia espiritualista, desde lá do Benedito Bihan, depois o próprio espiritualismo racional, eles vão estudar a alma usando o corpo, né? Não só o comportamento,
Vamos estudar os fatos do espírito humano. E hoje, aqui no Brasil, não tanto, né? Porque aqui é muito forte, pelo menos em São Paulo, né? Onde eu estudei, o que é muito forte é a psicanálise. Né? Nos Estados Unidos, fora, eu já vejo que tem uma corrente muito forte do behaviorismo, que vai trazer exatamente a questão de você condicionar o ser humano. Mas acho que na época que eu fiz a faculdade, como eu não tinha esse estudo do espiritualismo, eu não conseguia ter bem essa visão, né, que eu tenho hoje. Mas muitas vezes eu entrava em choque com o que, né, se falava na faculdade e os meus estudos do espiritismo. E a gente vê quantas questões ali a psicologia tem limitações por não estudar, né, a parte metafísica, ou por não estudar a alma na mesma visão que os espiritualistas, né, como uma alma que sobrevive, como uma alma imortal, e fazendo as separações, né, o que é do corpo, o que é da alma. Isso traz uma limitação, né, Má? Com certeza, né, Ju? Porque eu e você, eu sou, né, bem mais antiga que você, como eu digo, né? E a minha formação é a mesma coisa, né, Juliana? Porque se o seu impacto em relação a isso foi grande, eu me formei em 76, né? Então, o meu impacto, eu também achei que eu iria entrar na faculdade, o que hoje nós sabemos que a doutrina espírita nos traz e que o espiritualismo racional nos trouxe a partir do momento que nós conhecemos. Então, realmente foi um choque, porque eu esperava encontrar, tanto como você, esse estudo, né, da verdadeira psicologia da alma. E você falou, né, nós sabemos, né, o behaviorismo nos Estados Unidos, ele veio muito forte para o Brasil, né, essa corrente do estudo da psicologia e os condicionamentos, e para mim também nunca ficou muito claro, né, porque eu entendia que não era exatamente aquilo que eu queria. Mas já entrando no nosso assunto, Ju, do espiritualismo, que realmente nós não conhecíamos, e você falou de Mene de Biran, que é considerado ponto de partida, eu gostaria que você ficasse à vontade para trazer para nós, né, essa historiografia, porque nós nos demos conta do espiritualismo racional de uns 4 anos para cá, né, com os estudos que nós tivemos, com as obras de Paulo Henrique de Figueiredo, que nos apresentou até então o espiritualismo racional. Então, eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer essa retrospectiva para nós, a partir de Mene de Biran, né? E, ao mesmo tempo, fazendo esse paralelo com a doutrina espírita. Né? Por que Kardec viu no espiritualismo racional um precursor do próprio espiritismo, Ju? Então, nós temos estudado, né? Foi um choque para mim quando eu ouvi o Paulo falando a primeira vez, né? Ele fez uma pergunta, e sempre na pergunta acho que a gente para pensar, né? Para refletir. Então, ele falou: qual é a proposta moral que o Espiritismo traz? Aquilo deu um nó na minha cabeça, né? E aí a gente começa a perceber, né, a proposta verdadeira do Espiritismo, né? E fazer as comparações. Quais são as morais que se tem, né, como proposta? E a citação de Kardec, né, da Revista Espírita, o Espiritismo, né, é um desenvolvimento das ideias espiritualistas, do espiritualismo racional. E quando a gente começa a ver, né, eu gosto muito da Revista Espírita de 63, que ele traz muitos artigos, né, sobre filosofia, espiritismo. As outras também tem, mas ali em especial, né, ele trabalha bastante este tema. E aí, estudando, né, a gente vê tudo ali começando com o Biran, com os ideólogos, né, falando sobre a alma, no sentido que ela produz ideias, né, fazendo essa diferenciação dos animais. E aí foram se estudar o hábito, né, e aí é onde o Meire de Biran participa do concurso, e ele vai fazer a proposta, né,
de separação entre as questões da vida animal e das faculdades da alma, né? Então, nós temos o que nos relaciona à questão ao animal, são as paixões, os instintos, dor, prazer, né? O próprio condicionamento. E o que pertence à vida humana, né? A vida da alma, são as faculdades, a razão, a vontade, a imaginação. Então, foi extremamente importante, né, ele fazer essa separação, e a gente, né, que está estudando de quinto o espiritualismo racional, o livro do Magalhães, os fatos do espírito humano, a gente vê muito forte a proposta materialista, né, que tudo são sensações físicas, a gente, né, está passando pelo estudo de Condillac, onde ele vai trazer, né, tudo é sensação física, né? Através do que você sente que você vai construir, aí vem todo esse debate, e aí vem as refutações dos espiritualistas. Não, a alma tem percepção, a sensação faz parte, né? Mas não é isso que define a moral humana. Não pode estar fundamentada em dor e prazer. E sim, você estudando as faculdades da alma e o desenvolvimento, né, progressivo dessas faculdades, é que você vai perceber que você tem consciência, né, a consciência de si, e aí, através do desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento do senso moral, né, o despertar da vontade, onde você, pela razão, você começa a fazer escolhas, né? E não é condicionado igual um animal, onde você não tem o seu poder de escolha, né? Onde você faz uso das suas faculdades. E aí perpassa, né, pela questão moral, porque a igreja traz a proposta de que você nasce perfeito, né? E que com o erro, a desobediência e todas essas questões que perpassam o estudo que a gente faz, né, principalmente no céu e inferno, na Gênese, o mal, o entendimento do mal e do bem, né? O mal como sendo o agir fora da lei, que aí o Espiritismo vai explicar isso mais aprofundadamente, e vai desconstruir aquela ideia que eu vejo muito enraizada nas pessoas, né? Nos atendimentos, nos debates, ou nos depoimentos, onde há o mal, existe uma força contrária que quer me prejudicar, que quer me destruir, né? E o Kardec vai desconstruir isso, né? Trazendo o entendimento dos homens, né? Que foi se constituindo, esse entendimento do duplo princípio do bem e do mal, o mal como uma força. E aí a gente vai ver o mal como a inércia da alma, né? Porque ela não está agindo dentro da lei, a preguiça, a indiferença. E voltando ali para o espiritualismo, né? Quando eles vão fazer esse estudo das faculdades, a razão, a vontade, a imaginação, eles vão ter duas questões, né? A psicologia, que vai estudar os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando o corpo, as suas faculdades no seu estado real, né? A consciência, o instinto, eles vão estudar o senso moral, o entendimento da lei, porque a lei, né, está na consciência, e vão trazer uma proposta de uma lei universal para todos, né? Onde se fundamenta a moral, liberdade, igualdade e fraternidade. E não uma lei moral que se fundamenta em dor, prazer, castigo e recompensa, o que é bom para mim, né? Não pode ser o fundamento da moral, porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Então, vai se buscar esse entendimento da lei universal. E aí eles vão dividir, né, o estudo da psicologia e depois o estudo da psicologia racional, dentro do estudo da metafísica. E na metafísica, eles vão dividir, né, psicologia racional, cosmologia racional e a teodiceia. Então, na psicologia racional, vai ser o estudo da alma, por que se dá a união da alma e do corpo,
né? E na cosmologia eles vão estudar o universo, os seres, e na Teodiceia o estudo de Deus, muito, né, semelhante com o que o Espiritismo traz. Deus, seus atributos, sua providência, e o que eu vejo, né, que o Kardec aprofunda na Gênese, seria o item a visão de Deus, né? Lógico que é um estudo mais aprofundado que o Espiritismo traz, né? Porque o espiritualismo, eles não vão estudar, né, a alma depois da morte. Eles vão estudar uma alma imortal usando o corpo. E aí eles tinham questionamentos, né? Tá, a alma é imortal, mas por que a alma, sendo imortal, ela tem a necessidade de um corpo material? Eles não tinham a resposta. A gente vê esse questionamento, né? Lá no Tratado Elementar de Filosofia do Paul Janet. Então, ele traz essa dúvida, né? Esse questionamento. E aí, uma outra dúvida extremamente importante que eles trazem. Por que uns são mais desenvolvidos moralmente e outros não? Uns agem, né, ali fundamentados em virtudes, onde você vê que aquele agir é sereno, a pessoa já, né, se expressa de uma forma totalmente natural, porque já é uma conquista de uma virtude desta alma. E por que outros agem muito próximo de um animal raivoso, né? Ou ali com um medo extremo, e eles não tinham essa resposta, porque até então, como a igreja tinha o domínio, né, das escolas, da produção do conhecimento, o que era o entendimento? A alma nasce perfeita, né? Ju, uma pergunta. É um manancial muito rico de entendimento e que nós não tínhamos, né, Juliana, como pré-requisito para entendermos a historiografia do Espiritismo, né? Então, tudo isso que está nos trazendo do espiritualismo racional veio clarear para nós também uma confusão, uma mistureba que a gente fazia, né? De desejo com vontade, né? Achando que de felicidade com alegria, com dor, prazer, como você citou, né? Nós nunca tivemos a oportunidade, pela minha experiência, de estudar tão a fundo, né? Os atributos do espírito, como você falou. Aliás, nós nem tínhamos esse conhecimento preliminar como atributos do espírito, a razão, a vontade e a imaginação, né? E a vontade como soberana no exercício do nosso desenvolvimento moral. E aí, já aproveitando a deixa, né, que você nos deu, quer dizer, Emmanuel, no Pensamento e Vida, vem trazer de uma forma linda o estudo da vontade, quando ele diz que a providência divina, né, ouve por bem trazer à vontade a auréola luminosa da razão. Então, eu gostaria que você abordasse, né, tudo isso que você já nos falou e que nos traz um entendimento muito profundo, né, de por que o espiritualismo racional foi precursor do espiritismo e hoje, como é importante, Juliana, nós estudarmos o espiritualismo racional, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse exercício da vontade como um motor, uma força motriz propulsora desse domínio que nós precisamos ter dos nossos vícios, das nossas paixões, né, Ju? A importância da vontade, né? Eu gosto muito do Janet, que ele fala assim, a vontade é a força da alma, né? Então, olha que importante essa frase que ele traz, da importância da gente compreender que nós somos uma alma, que estamos aqui com um propósito, né? E que a separação do desejo, que são as coisas do corpo, né? É diferente da questão da vontade, que é o exercício, né, da força da alma, da gente sobrepor. Isso é uma questão muito, muito forte que o Janet sempre trabalha muito, a gente sobrepor as questões, né, da alma às questões do corpo.
Ele trabalha de uma forma muito clara, muito forte nos tratados, no Pequenos Elementos da Moral, que é um livrinho menorzinho. E aí a gente vai... antes de fazer esse estudo, eu pensava, nossa, eu nem sabia que eu tinha vontade, eu nem tinha essa separação de desejo. E veja, quando a gente estuda no espiritualismo as faculdades, né? Então, na psicologia, você estuda as faculdades no estado real. Na metafísica, você vai estudar o absoluto, do real para o absoluto, que é Deus. Então, a psicologia vai ser a base, né, de estudo para o entendimento da metafísica, daquilo que a gente pode estudar usando a nossa razão, a nossa abstração, né? Porque não podemos observar a Deus e nem, né, observar uma alma em seu estado de plenitude, mas podemos buscar pela razão, pelo entendimento, pela abstração, o entendimento de Deus, de seus atributos e das faculdades da alma. Então, a busca da razão é a verdade. A busca, né, da vontade, o fim da vontade seria o bem. E a busca da imaginação, o belo, né? Imagina essa, né, junção. E aí a gente vê o espiritismo vem trazer um entendimento mais ampliado, né? Por mais que assim a gente vê as similaridades entre o espiritualismo e o espiritismo, né? Mas a gente também consegue compreender a grandiosidade do espiritismo enquanto uma ciência, né? Porque muitas vezes isso é muito importante a gente trabalhar, porque muitas vezes esse entendimento, o espiritismo é uma nova religião, né? Kardec nunca classificou o espiritismo enquanto uma religião, e sim como uma ciência filosófica com consequências morais, dentro das ciências positivas, que vão estudar as leis e as causas dos fenômenos. Por que isso é importante a gente falar? Então, veja, na minha profissão, esses dias eu estava num grupo e uma pessoa escreveu, né, que ela estava em sofrimento, com ideações suicidas, e que ela estava buscando um psicólogo espírita, que atendesse em determinada abordagem, né, da psicologia, e assim, o comportamento dos psicólogos foi assim: diminuir o sofrimento desta pessoa e dizendo que ela não pode buscar um psicólogo por ele ser espírita. Agora veja, como que uma pessoa que é espírita vai chegar para um psicólogo que desconhece, primeiro, que o espiritismo não é uma religião. E aí ele vai olhar para as questões que ela está falando com uma escuta de que o espiritismo é uma religião. E que o que ela está trabalhando é algo que ele não pode trabalhar. E sem essa base que o espiritismo dá, como que ele vai compreender as coisas que ela está trazendo como angústia? Não vai. Nossa, Juliana, perfeito isso que você traz. Perfeito, importantíssimo, né? Importantíssimo. E isso até vem ao encontro de uma experiência no sentido de conhecer a pessoa, né? De uma mãe que o filho suicidou-se, né? E ela justamente também estava procurando uma psicóloga espírita, né? Aliás, ela estava já se tratando como uma psicóloga espírita, porque justamente vinha trazer para ela o alento, o entendimento, né? O entendimento que é fundamental. Então, a importância, né, Juliana, nós pudemos ter conhecimento da verdadeira psicologia, né, do ser humano, da alma. E quando você falou, né, do dever, do Paul Janet, do espiritualismo racional, eu queria saber tua opinião, porque, assim, para mim, particularmente, abriu uma janela panorâmica do verdadeiro sentido da vida, né?
nós tínhamos o dever, aqui no TV Revelare, nós estamos estudando pequenos elementos da moral, e um dos nossos últimos estudos foi sobre o dever, né, no Pequenos Elementos da Moral, e até então, até por herança, né, nós tínhamos o dever como aquilo que você faz por uma obrigação, mas uma obrigação de modo equivocado, como nós entendíamos, né? E aí vem o espiritualismo racional nesse entendimento do dever, que é aquilo que é correto, que é justo, que é honesto, que é em conformidade com as leis divinas. Então, só para fechar esse aspecto, para que você também nos fale sobre isso vem nos trazer, e associado à doutrina espírita, o que ela nos traz, uma ciência filosófica de consequências morais, isso traz o verdadeiro sentido da nossa vida terrena. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, até no sentido de nós nos prepararmos para a vida futura, que é a vida do espírito, né, Ju? É verdade, né? Então, vê, a questão do dever eu gosto muito, porque quando o Janet vai trazer a proposta do dever, e ele fala assim, o dever é uma obrigação moral, e aí tem esse falso entendimento que você trouxe. Ah, eu sou obrigada. Obrigada não é no sentido de uma coerção, né? De ferir a sua liberdade de escolha. É um dever no sentido de obrigação, porque ele associa a lógica, a razão, né? Uma vez que eu compreendo a lei, não faz sentido eu agir fora dela. Sabe quando você observa umas circunstâncias em que alguém está fazendo algo inadequado, e aí você fala, puxa, né, ele está fazendo um ato inadequado. Você já está trazendo a questão do dever, porque você fala assim, é tão ilógico para mim agir dessa forma, é inconcebível, mas por quê? Você já adquiriu essa virtude, essa conquista. E uma vez que você conquista isso, não faz sentido você agir, né, contra as suas próprias virtudes, né, conquistadas. E veja, quando o Janet trabalha o dever, ele vai falar em 3 deveres. Na verdade, 4, né? Os deveres para conosco, os deveres para com Deus, os deveres para com o próximo, e ele acrescenta uma 4ª classe, que é os deveres para com os animais. Então, dentro dos deveres, né, para conosco, um dos principais é a conservação da nossa vida, né? E ele vai trazer os outros deveres, o dever para com a família, para com o trabalho, o dever que a gente tem de estudar, de se instruir, né, dentro das nossas possibilidades, e ele vai trazendo vários deveres relacionados a nós. Quando ele vai trazer Deus, né, extremamente importante, sempre trazendo seus atributos, sua justiça, sua bondade para com todos. E para com o próximo, ele vai, né, fazer a análise do desenvolvimento dos vícios e das virtudes, quando ele trabalha a questão do dever para com os outros. Então, ele vai falar qual que é o pior dos vícios. É você pagar alguém que te faz o mal, alguém que te faz o bem com o mal. Né? Então, isso seria um grave vício moral. Uma pessoa vir te fazer algo, né, fundamentado no bem, e você ir lá e retribuir com o mal. Qual é a maior das virtudes para o Paul Janet, né? Os espiritualistas? É o bem pelo bem, é a caridade desinteressada, né? Então, muitas vezes, essas questões do dever, elas estão intimamente ligadas às questões que a gente trabalha na psicologia hoje como estrutura de crenças. Quais são as crenças que a psicologia trabalha? Sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas, e não se trabalha Deus. Exatamente. E aí é que tem um grande impasse. Porque se eu vejo, né, Deus como um soberano que castiga, que pune, se eu entendo, né, o mal como uma força que quer me destruir, a moral está fora de mim.
né? Agora, se eu tenho todo esse entendimento que é a psicologia espiritualista, né, o espiritualismo racional e o espiritismo me traz, eu vou ter a base de entendimento que a moral está em mim. E a própria lei de progresso que o espiritismo esclarece, porque lembra lá a pergunta que o Janet faz, por que uns têm desenvolvimento moral e outros não? Kardec vai explicar isso em toda a sua obra, mas eu gosto principalmente na Gênese, quando ele traz, né, a reflexão do homem de gênio, porque já é uma conquista daquela alma no seu processo de desenvolvimento. E o fato de você ainda não ter, não quer dizer que você não vai conquistar essa virtude. Vai depender do seu esforço, né? Do quanto você emprega a sua vontade sobre as questões do corpo, né? E o quanto que você vai potencializando a sua alma. Diga, Má. Então, Juliana, e o Paul Janet, ele fala um conceito tão bonito, né, no Pequenos Elementos da Moral. Ele diz: é impossível amar verdadeiramente o bem, é impossível não amar mais verdadeiramente o bem do que o mal, né? Então, esse foco que trouxe para a nossa vida, sabe, Ju, eu, né, até quero saber a tua opinião, mas a gente vive o nosso dia a dia na correria meio que no automático, né? E esse estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo do espiritualismo racional, fez com que nós puxássemos um pouco o freio de mão, né? Ou eu estou falando errado, é freio de estacionamento. Eu sou uma péssima motorista, né? Não dirijo, mas fez com que nós dessemos uma parada, como quem leva um susto, e começássemos a refletir tudo isso na nossa vida, né? Aspectos que nós não tínhamos, não parávamos para analisar. A nossa vontade, nossa, mas então a minha vontade é soberana. Se eu quiser deixar de cometer um ato que eu cometo e que é contrário às leis divinas, vai depender única e exclusivamente do meu esforço, da minha vontade em ter autodomínio em relação a isso. Então, é um estudo, eu entendo, que nos trouxe para o foco da nossa vida terrena, e aí continuando aquela proposta inicial, visando a nossa vida futura, que é a vida do espírito, que é a nossa verdadeira vida, né, Juliana? Nós fazemos uma inversão, né? Nós achamos que a nossa vida natural é a vida terrena, né? E é o contrário, né? A nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é isso, Ju? É isso. Então, Kardec, no fechamento, né? Que a Gênese é o meu livro de coração, né? Que eu gosto muito. Então, o fechamento da Gênese, o último capítulo, ele vai falar exatamente, né, da renovação social, porque o Espiritismo é uma proposta de renovação social, né, de uma revolução nas ideias, né? Ele pega as ideias que se tinha e vai trazer um debate, um diálogo. Para quê? Para que a gente reflita sobre aquilo que está me direcionando, sobre em que ideias eu estou fundamentando as minhas escolhas. Se são sobre falsos princípios, as minhas escolhas, né, estão voltadas para as questões materiais. Agora, se estão fundamentadas em princípios verdadeiros, eu estou buscando esse agir no bem, né, esse caminhar no bem, construindo a minha vida futura, que se faz agora no presente, né? E aí ele vai trabalhar questões fundamentais, né? A fraternidade, né? Deus, a alma, o futuro, né? E a pedra que traz o entendimento que eu acho que traz a chave de tudo isso é a reencarnação. Porque a gente vê o quanto que a limitação do espiritualismo racional era não ter a chave do processo reencarnatório e da lei de progresso, né? E da conquista que essa alma vai adquirindo,
no desenvolvimento das suas faculdades e dominando as questões, né, relacionadas à parte do corpo, à parte animal. Então, Ju, você falou, né, aspectos também importantíssimos, né, da preparação da nossa vida futura. Então, assim, nós vamos evoluindo, vamos tendo maior conhecimento de nós mesmos, vamos exercendo a nossa vontade, vamos progredindo. Só para nós, Ju, é assim? Ou tem importância? Como é que é essa história do coletivo, né, do nosso papel social, Ju? Então, essa é a chave, né, Má? Uma outra chavinha que o espiritualismo, ele vai falar assim, a minha felicidade está relacionada à felicidade do outro, porque ela se fundamenta numa lei universal, né? E aí, quando ele vai tratar a questão da fraternidade, o que eu desejo para mim, né, de bem, eu desejo para o outro, né? O que eu não gostaria que acontecesse comigo, eu não devo fazer para o outro. Então, eu incluo o outro na minha proposta moral. E o Espiritismo vai ampliar isso com uma explicação, né, fantástica sobre a felicidade no céu e inferno, na página 78, onde ele fala que a felicidade não é pessoal, senão ela seria egoísta e triste, né? Porque eu me fecho quando eu só quero o bem para mim, supostamente, né? Que eu tô achando que eu tô querendo o bem, eu me fecho em mim mesma e eu me afasto da lei. Porque o afastar da lei é o agir na inércia, no egoísmo, no orgulho, né? E isso se fundamenta em falsos entendimentos, onde eu acho que eu sou um ser privilegiado, que Deus me deu mais e que eu mereço mais do que o outro. O Espiritismo vem desconstruir isso. Não existem seres privilegiados, tudo é fruto da sua conquista. Por isso que todos, né, esses temas que a gente perpassou, eles estão interligados. E a gente vai percebendo isso conforme a gente vai estudando o espiritualismo, o espiritismo, a proposta moral, esse entendimento, né, que um desenvolve das ideias do outro. E aí Kardec, né, traz a questão das unidades coletivas, dos espíritos superiores, né, e as individualidades coletivas, onde nós, né, buscamos a sintonia, né, de espíritos que têm o mesmo objetivo que nós, buscam especializações ou trabalhar em determinadas áreas, e aí a gente compreende, né, essa relação que a gente vem estudando. Aprender com os iguais é receber a intuição dos espíritos que são superiores a nós e servir e, né, auxiliar aqueles que ainda não alcançaram essa condição. Isso está em vários lugares na obra, né? Na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no capítulo lá da Lei da Caridade, a gente vai ver, né? O Espírito falando, todos nós temos um Espírito superior e um Espírito abaixo de nós, né? Que nós temos a obrigação, o dever de auxiliar, né? Mas aí é a outra questão, o dever, né? No sentido de, isso me é um peso, eu tenho que fazer porque isso é imposto. Não, é porque você, né? Quando você está no caminho do bem, você sente, né? Porque a alma, ela tem sentimentos, né? As emoções são do corpo. Então, você sente aquilo que o Paul Janet fala de uma satisfação moral. Quando eu faço, né, esse movimento no caminho do bem, no agir na lei, dentro da minha capacidade de compreensão da lei, né, da consciência que eu já adquiri sobre esse entendimento, eu sinto aquela foi tão bom, né, uma satisfação moral, eu me sinto bem. E essa satisfação, né, Ju, vai ao encontro. Por que que nós sentimos? Porque a nossa consciência está nos dizendo assim, estamos agindo de acordo com as leis divinas, né? Então, essa satisfação não é por vaidade, não é por orgulho, não é porque a gente acha que a gente é boazinha, não. É porque nós estamos agindo da forma correta, né? O Beto, quando nós falamos, né, na lei de justiça e caridade, que você citou também, que é faça
aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? E a de justiça, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você, né? E isso, como diz o Beto, um certo cabeludo que passou por aqui, né? Já falava isso, né? No sentido de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós trazemos agora esse conceito, né? E Kardec cita isso no Livro dos Espíritos, da caridade desinteressada. E esse é um conceito, né, Ju, que nós estamos assim aprendendo a assimilar na sua essência, porque até então, caridade, durante muitos anos, nós entendemos equivocadamente como se caridade só fosse material, né? Só fosse dar esmolas, só fosse... Então, traz para nós um pouquinho, Ju, este conceito tão lindo que é a caridade desinteressada, que reflete a dinâmica do mundo espiritual e mais, né, Ju, que a gente pode não, que a gente deve aplicar agora, enquanto estamos encarnados, né? Porque às vezes a gente diz assim, porque a felicidade plena é do espírito, então quando eu chegar na vida espiritual eu vou ser feliz. Não! Então eu queria que você trouxesse um pouquinho, explorasse isso para a gente, Ju. É porque a gente tem o entendimento, eu vou, né, alcançar essa felicidade só no mundo espiritual. Porque aqui a gente tem as emoções e elas são cíclicas, né? Aqui no mundo material, tudo são cíclicos. Agora, no momento em que você, né, para que você haja ali com a caridade desinteressada, o bem pelo bem, você está agindo por uma escolha própria. Eu, Juliana, escolho agir dessa forma, né? Não importa a consequência, eu não estou em busca de recompensa, eu estou fazendo bem porque eu compreendo, né, que é dessa forma que eu gostaria que me fizessem. E a gente não está associando só as questões materiais, lógico que no momento de dificuldade, quem é que não gostaria de ser auxiliado com uma cesta básica, com, né, um vale alimentação, um dinheiro, seja o que for, né? Mas a caridade, ela não se limita só a isso, né? E eu penso que a todo momento a gente tem a oportunidade de ser caridoso, né? Em quantas situações difíceis que às vezes a gente passa, e uma palavra amiga, um gesto, né, de fraternidade, uma escuta, um sorriso, às vezes, né, você tá andando, um sorriso de uma criança, nossa, daquela, né, você fala, poxa, que lindo, porque o que você vê ali naquela criança? Né? A inocência, a pureza, o A amor, pureza, né? E aí a gente exatamente. até suspira. Então, a caridade, eu penso, né? Você buscar agir, né? Sem esperar a recompensa, com um desinteresse total. Eu faço o bem porque eu compreendo, porque eu escolho livremente. Então, tem um artigo, né? Que acho que complementa muito isso que a gente tem falado na Revista Espírita de 62, que chama, acho que é Salvo Engano, é no mês de abril, mas é na Revista Espírita de 62, chama Amor e Liberdade. Então, o que está escrito, né? Não é mais pela coação física que a gente vai seguir no mundo, né? É o amor, é pelo amor e pela liberdade, né? É pelo Uhum. amor que a gente nos aproxima dos seres e de Deus, porque eu vou ampliando, né? Eu vou me conectando com os seres, porque todos fazemos parte, né, de uma mesma família. E esse processo de se conectar é o que Kardec também traz ali no finalzinho da Gênese, quando ele está explicando, né, o futuro, e ele fala da perpetuidade das relações, né? Então, as relações de afeto, de simpatia, de respeito que eu conquisto aqui, elas Uhum. não se perdem, elas vão comigo, né? E isso é tão importante porque às vezes a gente tem um falso entendimento que a pessoa fala assim: você vai ter de mim aquilo que você plantar em mim. A moral não pode se fundamentar nisso. Você vai ter de mim
né? Aquilo que eu já conquistei de virtudes e que eu tenho a capacidade de dar, né? Porque é um Perfeito. agir condicionado. Se você é boa para mim, eu sou boa para você. É o oposto da moral do Cristo, Exatamente. né? Espírita, dos espiritualistas. Eu faço bem porque isso é uma busca da minha alma na conquista das minhas virtudes, né? Ainda não Exatamente. alcancei a condição de Jesus, mas ele é um espírito que nos veio para trazer um ensinamento das leis que regem o mundo moral. E o nosso modelo verdadeiro, né, que os espiritualistas trazem, Deus é o nosso modelo, porque eles vão estudar, né? Deus no estado absoluto. E todos nós temos a possibilidade de alcançar isso. É uma vida? Não, né? Não, São várias. Então, tudo isso vai muito. se tornando uma conquista da alma. E se você errou, cometeu um erro, você tem a oportunidade de aprender com esse erro. E a partir do momento que a sua consciência está falando, ó, não foi legal o que você fez, mude, né? Você tem a Exatamente. oportunidade de mudar. Exatamente. É como, né, o conhecimento só tem função se você mudar o agir, né? O aprender só tem função se você mudar o agir. E é isso, né, Juliana? A esperança que nos traz, a certeza, a confiança da vida futura do espírito, da lei do progresso, né, que nos permite evoluir a cada encarnação, a cada reencarnação, né? Juliana, nós ficaríamos aqui um dia inteiro conversando com você, né? Como vocês que estão nos assistindo podem perceber, essa doçura que Juliana traz, né? A doutrina espírita vem da sua alma, do seu coração. E nós já estamos chegando perto, né, do finalzinho, mas Ju, com certeza marcaremos o ano que vem outras oportunidades para você trazer toda a sua experiência, todo o seu aprendizado muito rico, né? E que nos faz realmente contribui muito para o nosso conhecimento. Então, eu gostaria agora de deixar para você as suas considerações finais, de antemão, já agradecendo a você a sua dedicação, a sua amizade, o seu carinho em estar conosco. Será a primeira de muitas oportunidades, mas eu deixo para você as suas considerações finais para que depois nós possamos nos despedir. Eu quero só agradecer, né, Má, a você pelo carinho, pelo respeito que você sempre tem por mim, pela sua amizade. Agradecer ao Laura, ao Beto, ao Revelare, a todos, né, que acompanham aqui o estudo. Dizer que é muito importante o trabalho de vocês para a doutrina espírita, né? Dessa proposta de trazer o espiritismo, né, em sua essência, em sua verdadeira proposta, em trazer o estudo da Revista Espírita, de Allan Kardec, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, em poder participar, porque eu sei que é uma proposta séria de estudo, de dedicação, né, do estudo da doutrina espírita. Sei que as pessoas se identificam, né, muito com o estudo, com a proposta de estudo, e agradecer, né, essa oportunidade da gente poder trazer um pouquinho desse resgate, né, que a gente está tendo a oportunidade de estudar. É um estudo complexo, né? Tem o Paul Janet, tem o Victor Cousin, tem o Merid Bihan, são muitos que a gente pode ter agora, né? Essa oportunidade de estudar, o próprio Magalhães, que a gente está estudando, que veio para o Brasil, né? Com essa proposta, são muitas coisas que permeiam, que a gente tem que trazer a elucidação, o entendimento, entender que o Espiritismo veio desta forma, né, para o Brasil, como uma proposta de ciência, né, filosófica, desse estudo da moral, e com todo esse resgate, a gente tem essa oportunidade, né, de aprofundar nos temas, de fazer as correlações,
né, de observar agora com maior propriedade, quando Kardec coloca lá né, nas obras, os espiritualistas, os filósofos, né, eles que vieram desconstruir essa ideia de um Deus que castiga, vingador, e aí a gente fala, mas que filósofo que vem desconstruir isso? Em que obra, em que lugar? E aí, quando ele fala, o espiritismo agora o espiritismo, a metafísica se torna experimental. Aí você pergunta, mas o que é metafísica? Né? E assim vai, em vários trechos da obra que ele vai trazer um debate científico do estudo da alma para, né, o debate ali da doutrina espírita, e a gente faltava esse entendimento para que a gente possa se esclarecer e se apropriar do que estava acontecendo, né, na época de Kardec, em termos de estudo da educação, de proposta de educação, na proposta social e no próprio estudo psicológico do ser humano. Muito bom, Ju. Eu imagino, né, Juliana, assim como os jovens, né, da Sorbonne naquela época viram no espiritualismo racional um novo sentido para a vida, né, porque já estavam cansados daquela vida materialista, né? Nós também, de alguma forma, ampliamos e vislumbramos esse sentido tão lindo para a nossa vida, né? Do servir, do aprender, do cooperar, do auxiliar, né? E realmente a nossa vida terrena como uma preparação para a vida do espírito, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a você. Digo a você agora uma brincadeirinha, que fico feliz de saber que os nossos vínculos de amor e amizade eu vou levar para a espiritualidade, Juliana. Eu também, isso eu tenho certeza, que a gente vai, né, estudar muito juntas, ter a oportunidade de uma crescer com a outra, Com né? certeza. Porque essa é a lei, e a Essa é a gente vai lei. cada vez mais compreendendo essa lei e trazendo, né, essa oportunidade para várias outras pessoas, né, Má? Eu sempre brinco assim, né? Eu falo, poxa, através, né, de todo essas lives, os estudos, eu conheci tantas pessoas queridas, né? Você foi uma delas, que foi através de uma live que a gente se conheceu, né? Foi Foi verdade, através da Juliana. live, aí foi trocando WhatsApp, eu vou estudar no seu grupo, eu também, eu vou estudar com você, vamos fazer tal estudo. E isso abriu tantas oportunidades, né, da gente conhecer outras pessoas, de formar vínculos de respeito, de amor, de carinho, e isso vai com a gente, com Vai com a certeza. gente. É agregador, né, Ju? É agregador, né? Então, em nome do Beto, do Lauro, em meu nome, nós gostaríamos de agradecer a você, a sua família, aproveitando para desejar a você e a todos nós, a todos que estão nos ouvindo, né? Em nome do Instituto Revelare, a você, Juliana, sua família, um Feliz Natal, com muita saúde, muita alegria, muita paz, muita harmonia, que eu sei que tem de sobra, né? Com a sua contribuição, seu papel dentro da sua família e também da comunidade, da sociedade e da humanidade, somos a humanidade, né? E eu diria para você que acho que esse ano em especial, o que eu desejo para o ano que vem, né, para você é muito trabalho. Muito trabalho na doutrina espírita, para todos nós, né, Juliana? Que nós possamos cada vez mais buscar essa essência, essa profundidade da doutrina espírita, tão libertadora, tão consoladora, né? Que traz esse Deus de amor e bondade, soberanamente justo e bom, a expressão do bem no qual nós devemos nos espelhar para conduzir a nossa vida, né? O bem pelo bem. Então, um abraço muito apertado, Ju, um beijo no seu coração, nossa gratidão do Laurinho, do Beto e minha, e com certeza se prepare, porque o ano que vem teremos oportunidade de trazer você novamente para estar conosco num bate-papo tão gostoso, tão elucidativo, tão esclarecedor. Ju, um beijo no seu coração, muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Obrigada, Má. Um beijo para todos, né? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E quero desejar, né, para o ano que vem, para todos nós, a prosperidade, né, espiritual, que a gente possa conquistar, né, através dos estudos, dos esclarecimentos, essa conexão, esse entendimento, né, das verdadeiras leis que regem a nós. Muito obrigada.